Até aqui alguma dúvida, alguma questão? Então vamos lá para Gênesis 3. Vamos até as 10, né? Pode ser. Aí conclui aqui Gênesis 1 a 3. Nós temos aqui chamado o proto-evangelho, né? O Lutero usou esse termo, proto-evangelho, que é Gênesis 3:15. Pode ler, por favor, Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu te ferirás o calcanhar. O texto está falando de Cristo. Ainda que haja uma aplicação para Israel, mas uma aplicação assim consumada, o cumprimento total desse versículo só pode ser em Cristo, né? Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele é a cabeça, porque ele venceu a serpente, a antiga serpente. Vamos abrir lá em Apocalipse 12. Apocalipse 12. Então olha só o versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, por causa da obra de Cristo, né, sua morte, ressurreição e ascensão, Satanás, ele não tem mais aquele poder que tinha antes de enganar as nações. Por isso que o evangelho cresce tanto. É o que quer dizer aqui o capítulo 12. E ele segue ele desce para perseguir a igreja. E aí começa um período de muita perseguição. Vamos dizer o versículo 12. Festejai os céus, vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então no capítulo 12 fala que Satanás sempre esteve na expectativa do nascimento daquele que foi mencionado em Gênesis 3:15. Por isso que nós temos lá a perseguição de Herodes. Por isso que nós temos a perseguição sobre Israel, por causa do descendente que viria esmagar a cabeça da serpente. E as mães, elas sempre tinham essa expectativa: será que o meu filho é o descendente que esmagaria a cabeça da serpente? Primeiro, o evangelho é oferecido para os que desprezam a Deus. Vamos voltar lá em Gênesis 3. O desprezo a Deus foi instigado, né, promovido, provocado, vamos dizer assim, pela sagacidade da serpente. Ela sabia o que Deus havia dito. Isso revela que Satanás, ele escolhe instrumentos perspicazes, ou seja, ele não vai aparecer de uma forma estranha, ele não vai falar uma coisa assim tão absurda. Como que ele faz? Ele se disfarça de ministro ou anjo de luz.
E ele mistura, no meio da sua mentira, algumas verdades. Então, por exemplo, para Jesus, ele cita um texto da Bíblia, mas cita totalmente fora de contexto, para um propósito totalmente pecaminoso. Mas, o que era? Era um texto da Bíblia satânica? Não era, era o texto do Antigo Testamento. Então, ele é astuto. Ele não traz uma coisa assim, de uma forma direta, errada ou feia. Não, ele se transforma em anjo de luz e ele traz algumas mentiras meio misturado com verdade. Então parece ser uma coisa, na verdade não é. Vamos olhar 2 Coríntios, achou? 2 Coríntios 11, versículo 3 e 4. Três e 14, aliás. Mas recebe, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. E não é de admirar que o próprio Satanás transforma em luz. Então, olha aí, astúcia, luz. Ele enganou a Eva com a sua astúcia. Ele se transforma em anjo de luz. Então ele se disfarça de um mensageiro que parece trazer uma coisa boa. Quando diz aí anjo de luz, né? Vai pintar uma coisa que parece ser muito boa mesmo. Então isso já é uma grande lição para nós, né? O pecado, ele traz prazer. O pecado, ele não é algo, vamos dizer assim, que por fora vai parecer feio. Por fora vai nos causar, assim, uma repulsa. Não, ele vai parecer agradável, luz, desejável. E aí o que nós temos que pensar sempre é em glorificar a Deus, ser semelhante a Cristo, e pensar que Deus tem o melhor para a nossa vida. Porque se nós olharmos para a aparência daquilo que Satanás oferece, muitas vezes nós vamos achar que aquilo é bom demais. Se olharmos para a aparência, né? Como se fosse uma máscara que ele usa. Então ele sempre vai distorcer o que Deus disse, né? Ou aplicando errado, como foi no caso da tentação de Jesus, Mateus 4 e Lucas 4, ou distorcendo, né, como ele fala lá em Gênesis, ele distorce um pouquinho, já dá uma interpretação diferente no começo, depois abertamente fala o contrário, mas ele vai ganhando assim pelas palavras, pelo seu discurso, ele vai enlaçando, por assim dizer, Eva. Então, primeiro, o desprezo a Deus foi instigado pela sagacidade da serpente, né? Diz aí que é sagaz. E o desprezo foi alimentado na contemplação do proibido. Diz aí que Satanás falou com Eva e depois Eva olhou para aquilo que era proibido. Leia o versículo 6, por favor. Então diz aí o versículo 6, vendo. Nós interpretamos as coisas de acordo com os nossos pensamentos. Então olha só, a árvore estava aqui. Deus disse, não comerás. No dia que você comer, certamente você vai morrer. Satanás disse, come.
você vai ter um conhecimento especial. Ele até disse: Deus é egoísta. Em outras palavras, o que ele quis dizer é isso: Deus é egoísta. Ele quer esse conhecimento só para ele. Quando a mulher olha para a árvore, ela não olha com esse pensamento, ela olha com o pensamento daquilo que Satanás disse. Ela abrigou aquilo no coração. Então a forma dela olhar para a árvore foi de acordo com isso, não com isso. Por isso que eu falei da questão de você interiorizar a Bíblia, para você olhar para o mundo de uma forma bíblica, ou seja, da forma de Deus. Porque a árvore é a mesma. Ela não mudou, ela não tinha um aspecto diferente, era a mesma. O que estava na mente de Eva, o que foi colocado ali, que era diferente. Então ela interpretou a árvore de uma forma diferente. Nós temos que ter esse conteúdo aqui bíblico para interpretar as coisas. Então, se o pecado, se as sugestões de Satanás entram em nós, nós vamos interpretar uma coisa de uma forma completamente diferente. E às vezes nós caímos rápido nisso. Vamos ver lá em Mateus capítulo 16, Mateus 16. Jesus perguntou: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Versículo 13. Aí responderam lá: uns falam que é João, Elias, Jeremias. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Versículo 15. E aí Pedro dá uma resposta brilhante, versículo 16: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edifiquei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aí 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então veja: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aqui. Não, Senhor, morte, o que é isso? Sofrimento? Aqui. Ele estava pensando através da influência de Satanás. Não quer dizer que ele ficou possuído por Satanás, mas aquela ideia estava ali totalmente influenciada por Satanás. Mas a mesma pessoa. É até irônico, né? Pedro é sempre assim, né? Senhor, eu quero andar contigo. Aí ele vai no mar lá. Aí ele olha para o mar, cai. Vai lavar os pés. Jesus está lavando os pés dos discípulos. Não, Senhor, essa situação, lavando meus pés. Jesus disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ah, então lava tudo. Aqui é a mesma coisa, olha só. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí, ele chama Jesus à parte, diz o versículo 22, começou a reprová-lo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Chama à parte e começa a reprovar. Não é uma informação totalmente estranha, mas possível, porque nós somos inconstantes demais. Então Jesus,
ele falou e Pedro interpretou segundo a influência de Satanás. E aí Jesus diz: olha, Pedro, esse caminho não é só meu não, é seu também. Versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então Pedro disse: de modo algum vai acontecer isso. Jesus disse: se você quiser ser meu discípulo, isso vai acontecer comigo e vai acontecer com você também. Não queira preservar a vida, diz aí o versículo 25. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, achá-la. Então o que fez Eva? Ficou contemplando aquilo que era proibido. Quando a mulher queria se deitar lá, adulterar com José, o que ele fez? Senta aqui, vamos conversar. Eu não posso fazer isso, tal. Quando ela pegou nele, nas suas vestes, o que ele fez? Simplesmente saiu correndo. Pecados escravizadores da nossa vida, nós temos que ter essa atitude. A pessoa é viciada em pornografia, por exemplo. O que deve fazer? Não ter mais o computador, ter um computador no lugar público, entrar somente em horários específicos. A pessoa é dependente de alguma coisa. O que ela pode fazer para se isolar daquilo? Tem que ter uma atitude contra o pecado. Jesus falou: se a sua mão direita te faz pecar, o que você faz? Corta. Se o seu olho direito te faz pecar, corta. Com o olho nós desejamos, com a mão nós executamos aquilo que desejamos. Então, o que precisa ser cortado ou amputado da nossa vida? A gente não pode olhar para o pecado e ficar ali contemplando. É proibido, mas parece lindo. Ficar ali contemplando aquele pecado. Muitas vezes vai cair. Se o fogo está aqui, vamos supor que o fogo está aqui dentro desse quadrado. Eu não posso chegar até aqui e dizer: no quadrado do fogo eu não estou. Não, eu devo ficar aqui. Se o fogo está ali, quanto mais distante, melhor. Eu não posso ficar aqui pensando: eu não estou dentro do quadrado. Estou perto, mas não estou. Aí a pessoa fica ali brincando um pouquinho com o pecado, brincando um pouquinho com o fogo. Daqui a pouco está ali. Nós não podemos ficar muito expostos assim, contemplando aquilo que é proibido. É engraçado como o texto fala: a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Olha como o pecado trabalha, a tentação. Envolveu vários aspectos de Eva. Boca, para se comer, agradável aos olhos e a mente. Como que diz? Parece que eu vou ganhar muita coisa fazendo isso, executando essa coisa que é proibida. Boca, olhos e mente. Vamos ver lá em 1 João 2,16. Muito curioso isso aqui. João 2, 15 e 16. Então, as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Coloquei aqui a NVI, que diz o seguinte: tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Só para colocar uma linguagem mais fácil. Então vejam que quando fala aqui
cobiça da carne, cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, né? Ou na nossa, a soberba da vida. Isso é exatamente o que Eva sofreu lá. Cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens ou soberba da vida, procede do mundo. Então, meus irmãos, temos que ter cuidado com os ídolos. O que é um ídolo? É aquele que controla o meu coração e aí, por fim, controla a minha vida. Ídolo do conforto, sossego, quando a pessoa quer dominar, né? Regularidade, paz, espaço, tranquilidade, harmonia. É como se a vida da pessoa fosse uma colônia e não uma guerra, como a vida cristã é apresentada na Bíblia. O ídolo do respeito, desobediência a Deus em primeiro lugar. A pessoa desobediência a Deus em primeiro lugar. A pessoa quer impor o respeito, tudo que ela faz é para ser respeitada ou valorizada, né? Desejo descontrolado de reconhecimento. Isso gera frustração na vida da pessoa, aí vai gerar culpa, e aí um problema atrás do outro. O ídolo do sucesso. Nós não podemos olhar para os nossos filhos, por exemplo, como se fosse um troféu pessoal, né? Ou alguma realização que alcançamos, por assim dizer, e aí pensa assim, eu alcancei aquilo. Toda a glória é minha. Né? Como se fosse um troféu pessoal que a pessoa apresenta ali como uma conquista dela. Ou o testemunho de trabalho bem feito. Discípulos são para a glória de Deus. Devemos fidelidade desinteressada. Então, se conquistamos ou alcançamos alguma coisa, que isso sirva para a glória de Deus e não a nossa própria glória. O ídolo do controle. A pessoa quer controlar, a pessoa quer dominar. Essa é a causa de muito problema que nós temos hoje, a dependência. Devemos sair da dependência para a independência, rumo à dependência de Cristo. E o desprezo a Deus foi promovido pela cumplicidade do casal. O primeiro pecado é compartilhado. Eva coloca para Adão pecar também. Ela induz Adão a pecar. Apesar de Adão não ter sido enganado, só ela. Mas diz aí, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido. E ele comeu. Então, compartilhamento do pecado. O pessoal que peca, mas não quer pecar sozinho, leva o outro a pecar também. O pecado é deliberado, porque diz lá em 1 Timóteo 2,14, que Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Eles queriam esse conhecimento especial. Vamos supor assim, o médico e o paciente. O médico, ele pode falar da doença do paciente, né? Olha, você tem esse problema, etc. Isso provocado pela seguinte razão, você vai ter isso, tem que tomar um remédio. Ele sabe o que é a doença, mas ele não experimentou aquela doença. Então essa é a ideia de conhecimento do bem e do mal. Eles queriam uma experiência daquilo. E eles têm uma consciência culpada. Qual o primeiro fruto da consciência culpada aqui? O medo. O pecado produz culpa e a culpa produz medo. Adão, onde estás? Ouvi a sua voz, me escondi. Medo. E aí Deus confrontou ele, né? Quem te fez saber que estavas nu? Ele joga a culpa para outro, né? Essa é a chamada de síndrome de Adão. O culpado é sempre o outro. Adão, você comeu da árvore que eu falei para você não comer? A mulher que me deste. Aí a Eva, a serpente me enganou. E aí a serpente simplesmente ouve, né? Porque não tem mais ninguém para culpar ali. Adão, você comeu? Ah, a mulher que me deste, me deu do fruto. Eva, você comeu? A serpente me enganou. E a serpente lá ficou, por último, ficou mal, né? Ficou mal. Então Adão, ele pecou no sentido de ser omisso, porque ele era a cabeça do lar, e foi omisso. Ele deveria dizer, Eva, não, Deus disse, não comer desse fruto. Eva pecou também, porque ficou imaginando, nossa, deve ser bom aquela árvore. Por que Deus proibiu, hein? E a serpente ficou trazendo pergunta, né?
Será que é assim mesmo? Será que Deus não é egoísta, não? Então, em terceiro lugar, o Evangelho é oferecido para os que perecem no pecado. É curioso, meus irmãos, que a promessa de Cristo é dada nesse contexto. Por isso foi importante vermos desde Gênesis 1, Deus cria todas as coisas. Ele percebe que o homem está só, ele faz Eva, está tudo perfeito. Mas mesmo assim, Adão despreza a Deus. A promessa de Cristo aqui no versículo 15 é extraordinária, porque dentro desse contexto, depois de tudo que Deus fez, depois de toda a glória que Ele demonstrou, Adão peca. O pecado é terrível. Mesmo de tanta graça, glória, bondade de Deus, nós pecamos. Às vezes pensa, na igreja não vai ter pecado. No jardim do Éden o pecado entrou. Quanto mais na igreja, nossa família, pode entrar. Temos que ter muito cuidado. E aí tem as maldições, né? Maldita é a terra por tua causa. Deus diz para Eva também, o seu desejo será contra ti. Desejo será contra ti não. Sobre a submissão, teu desejo será contra ti. Ele fala sobre Caim, no capítulo 4. Que o homem já não consegue mais controlar o seu desejo de uma forma positiva. Sobre a mulher, diz o versículo 16, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Mas está vendo, pastor, aqui que é a submissão? Não, aqui é a submissão deturpada, manchada pelo pecado. Quer ver? O pecado corrompeu tanto a submissão voluntária da mulher, que antes era mais voluntária, era espontânea, vamos dizer assim, quanto a direção amorosa do marido. Dessa maneira, a regra de amor fundada no paraíso é substituída por conflito, tirania, dominação e manipulação. Então, o que antes era natural, era a estrutura, agora se tornou algo de conflito, tirania, dominação, manipulação. A mulher que tem dificuldade de ser submissa, o marido tem dificuldade para governar a própria casa. Adão teve culpa e foi disciplinado por causa disso. Maldita é a terra por tua causa. Agora ele ia trabalhar, mas o trabalho seria com o suor. Antes, a criação estava dominada perfeitamente pelo homem. Agora ele teria dificuldade em dominar, porque a própria criação ia resistir ao domínio do homem. E aí vai piorando, né? No decorrer do tempo, vai piorando. E a própria criação aguarda esse dia em que ela vai ser redimida do cativeiro do pecado, como está lá em Romanos, para atingir aquele ideal da criação, de Gênesis 1 e 2. Então, qual que é o plano da Bíblia? Voltar à criação perfeita que era no Éden. O trabalho não é pecado, o trabalho se tornou um fardo, mas não é pecado, como nós vimos. Como coloquei aqui, a criação não se submete ao homem como antes. A vida se torna cansativa, difícil. A criação não se submete ao homem como antes. O meu professor, quando ele estava falando sobre isso, ele falou assim, eu mal consigo dominar o meu gato hoje, né? Quanto mais a esposa, né? Administrar o lar. Então é difícil dominar a criação. A criação hoje está corrompida, decadente. Então a expectativa de uma nova vida, versículo 20, né? Deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Deus não fulminou Adão e Eva, fez promessa e permitiu ainda que eles continuassem. Deus proveu a vergonha do pecado, fez vestes ali, prometeu a árvore da vida e o homem continuou peregrinando no mundo. Então a árvore da vida reverte a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ler lá em Apocalipse capítulo 22.
E a gente faz um intervalo. Deus proibiu que o homem comesse a árvore da vida e morresse eternamente. Mas vamos ver aqui em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 a 5. Pode ler, por favor. Então eu mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos do séculos. Se Adão tomasse da árvore da vida, vivesse eternamente, ele ia viver eternamente morto. Mas nós, glorificados em Cristo, tomaremos da árvore da vida e viveremos eternamente, segundo a imagem de Cristo, perfeitos. Então vejam, meus irmãos, como a Bíblia aí está ligando uma coisa a outra. Gênesis 1 a 3 e Apocalipse 21 e 22. Novos céus e nova terra. Vamos fazer um intervalo, depois a gente continua.